Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje é dia 6 de fevereiro. Com grande alegria estou aqui, com a graça de Deus, para fazer a partilha da palavra de Deus. Já quero acolher a todos vocês que estão me acompanhando. Sejam todos bem-vindos ao canal Vida em Cristo. Já quero aqui apresentar o Senhor, o coração de cada um de nós. Colocando no coração do Senhor todas as realidades que cada um de nós trazemos. O Senhor conhece o meu coração, conhece o seu e sabe aquilo que nós mais precisamos nesse dia de hoje. Colocamos nas mãos do Senhor com confiança e pedimos que a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, já vai nos abençoando nesse dia de hoje. O Evangelho vai nos falar da missão dos 12 apóstolos. São Marcos conta que Jesus começa a enviar os seus discípulos de 2 a 2 para pregar o reino de Deus. No Evangelho, Jesus, antes de fazer a escolha dos 12, passou uma noite inteira em oração. E depois foi formando esses 12. Eram 12 homens simples, pescadores, não eram intelectuais, não era nem um filósofo da época, eram pessoas simples, pescadores, cheios de defeito, assim como nós. Pedro chegou a negar 3 vezes, Tiago e João queria que descesse fogo do céu sobre os samaritanos. Tomé foi incrédulo, não acreditou na ressurreição de Jesus. Judas o traiu e por aí vai. E aqui nós vamos ver a fraqueza dos apóstolos, que não é diferente das nossas fraquezas. O que a gente vê de mais bonito nisso, que o Evangelho, ele não esconde nada disso. São Marcos e outros evangelistas conta esses acontecimentos, as suas fraquezas. Olha que isso é bom, nos ajuda. Ajuda cada um de nós, diante da nossa fraqueza, para que a gente também não desanime no trabalho, no reino de Deus. Então Jesus chama e começa a enviá-lo de 2 a 2. A gente vê aqui no Evangelho que Jesus vai enviar de 2 em 2. Isso nos mostra que não é bom ir sozinho. Porque indo sozinho, a gente tem mais dificuldade. A missão fica mais difícil. São Gregório Magno vê que nesses 2 a 2 que Jesus envia, ele nos mostra que isso é o princípio do amor. Que é o amor de Deus, o amor ao próximo. São Gregório Magno diz que aquele que é pregador tem que ter o amor a Deus e o amor ao próximo. Porque senão a pregação não vai ficar bem. Aqui no Evangelho que já nós vamos ouvir, Jesus o ensinava e dava-lhe poder sobre os espíritos impuros. Aqui nós vamos ver o que é a sucessão apostólica. O poder vem sobre os apóstolos, dos apóstolos para os bispos, dos outros bispos até chegar o bispo da sua cidade. Isso é sucessão apostólica. Quem não está nessa linha da sucessão não tem poder sagrado de Jesus. Porque ninguém pode se intitular bispo, ninguém pode se intitular padre. Não pode. Porque a graça tem que ser recebida do alto. Veio de Cristo para Pedro, para os apóstolos, nomeando outros apóstolos, outros bispos, porque o reino de Deus tem que ser propagado até Cristo voltar. Por isso os apóstolos entenderam que eles tinham que ter sucessores até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É assim a igreja caminha. É a sucessão apostólica. Quando morreu São Pedro, foi eleito Lino, depois Cleto, depois Clemente e assim sucessivamente até o Papa Francisco. Aqui na minha paróquia existem quadros com fotos, nome, data, ano de cada Papa que sucederam um após o outro. São colocados na parede em volta da igreja, no lado interno, dentro da igreja. Toda a sucessão apostólica, desde São Pedro até o Papa Francisco. É muito lindo.
Se um dia você que ainda não conhece quiser vir visitar a minha paróquia, São Paulo, aqui em Cascavel, no Paraná, faça uma visita. Você vai ficar admirado com essa obra que existe na minha paróquia, desde São Pedro até o Papa Francisco. É muito lindo. Muitas pessoas que não conhecem, vêm aqui na minha paróquia, já perguntaram sobre esses quadros. Eu tenho explicado, dando uma catequese, é sobre a sucessão apostólica. É muito lindo a gente saber o que é a nossa igreja. Você precisa conhecer para amar. Ninguém ama aquilo que não conhece. Mas quando você conhece, você se apaixona. Meus amados irmãos, somente a Igreja Católica tem esse poder sagrado, vindo diretamente de Jesus Cristo. Sem isso, não é igreja. Jesus recomendou aos seus apóstolos: não leveis nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mas voltando aos nossos dias atuais, isso não significa que o pregador ou o sacerdote não possa levar uma malinha, um dinheiro mínimo para as suas despesas. Ele precisa levar sim. O que Jesus quer dizer aqui é que o pregador ele deve ser desapegado. O sacerdote, o bispo, precisa ser desapegados. Não confiar nos recursos humanos, mas acreditar na providência divina. São Mateus, no capítulo 10, no versículo 10, diz: o operário é digno do seu salário. Pois quem recebe a evangelização deve manter o evangelizador. Claro que não é com luxo, mas é necessário prover o mínimo. Jesus garante aos seus apóstolos que nada lhe faltará. E realmente não falta nada. Realmente não faltou. Os 12 partiram de Jerusalém sem nada. Levaram o evangelho ao mundo inteiro, sem cobrar nada de ninguém. São Paulo, por exemplo, não queria nem que o seu sustento fosse dado pelos outros. Ele dizia: eu trabalhei com minhas mãos. Paulo era fabricante de tendas, o ofício que ele aprendeu na juventude. Nas horas vagas, ele fazia tendas e vendia para o seu sustento. Ele queria isso para não ser um peso para nenhuma comunidade. Jesus envia seus discípulos dessa forma. Mas é claro que o sacerdote, os bispos, faz votos de pobreza, obediência e castidade. Pobreza não significa miséria. O padre precisa ter um carro para atender as pessoas na comunidade. É necessário a comunidade manter a gasolina, a manutenção, o seguro do carro. A comunidade deve sustentar isso, pois nós pedimos um padre para nos abençoar a nossa casa, ungir os enfermos. Precisamos ajudá-lo, sem exagero, mas com o necessário. Além disso, a obediência, o padre é obediente ao seu superior, ao bispo. E a castidade é a vida de pureza e a santidade. É a coisa mais bonita, importante na vida de um sacerdote. A santidade. A santidade também é essencial na vida dos leigos, pregadores. A pureza, a humildade, o desprendimento, a temperança. Não comer nem beber com excesso, fazer jejum para preservar na vida religiosa. Hoje precisamos rezar muito pelos nossos sacerdotes religiosos para que se mantenham firmes na caminhada, pois são os mais atingidos pelo demônio. Eles não querem que os nossos sacerdotes permaneçam firmes, pois são eles que expandem o reino de Deus no mundo. O sacerdote é enviado por Jesus, de 2 em 2. Precisa ter uma vida íntima de união com Ele, pela oração, meditação da palavra de Deus, o jejum, a confissão e a Eucaristia. Se o sacerdote ou pregador não tiver isso, não terá força de Deus, pois quem toca os corações é o poder de Deus, não é o pregador ou o sacerdote.
Hoje, se o sacerdote não reza muito, não busca confissão, não reza o terço de Maria, não celebra bem a Eucaristia ou não faz jejum, ele não tem força. Percebemos que o sacerdote que faz grandes trabalhos na comunidade são aqueles que rezam. Vemos muitos pregadores e sacerdotes que atraem muitas pessoas para Deus. Notamos que são pessoas que têm uma vida de oração, uma vida intensa de intimidade com Deus. Assim, o inimigo não consegue atravessar o seu caminho, impedir que a palavra de Deus chegue ao coração das pessoas. As pessoas são atraídas, não pelo pregador ou sacerdote, mas pelo anúncio da palavra de Deus, pois ela que realiza a obra no coração das pessoas. E no final do evangelho, Jesus dá orientação. Quando entrardes em uma casa, ficai ali. Não fique passando de casa em casa. Isso significa não buscar outras coisas. E também diz, se algum lugar não vos receber, sacudi a poeira de vossos pés. Contra eles, ide embora. Entregue a Deus, cumpriu a sua missão. Se não quer receber, vão para outro lugar. Como São Paulo fazia. É bonito ver que eles foram pregar o evangelho para que o povo se convertesse. Eles pregavam a conversão. Não falava de programas sociais, políticas, mas sim deixar o pecado, falar para aquele povo deixar o pecado, a soberba, a ganância, a luxúria, o sexo fora do casamento, a gula, a ira, a inveja. Pregar a mudança de vida, a conversão dos corações para Deus. Esse é o poder sagrado que vem de Jesus para expulsar os demônios e curar as pessoas. Ungindo com óleo com óleo. Para os judeus, o óleo era usado para curar feridas. Isso foi passado para curar as feridas das almas, como na unção dos enfermos. No óleo do batismo, da crisma. Esse é o óleo que cura as feridas da alma. Espero que essa reflexão tenha trazido muito ensinamento para todos nós nesse dia de hoje. Que o Senhor abra os nossos corações, ouvidos e que a sua palavra nos dê a graça de uma verdadeira conversão. Convido você a abrir a palavra de Deus. O evangelho hoje está em Marcos 6, de 7 a 3. Pedimos que o Espírito Santo venha nos iluminando. Venha, Espírito Santo, iluminar meu coração para que eu possa ver as coisas que são de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha mente para que eu possa compreender e entender aquilo que é de Deus. Venha, Espírito Santo, sobre a minha alma. Santifica tudo o que penso, falo e faço. Que tudo seja para a glória de Deus. Amém. Vamos então para o Santo Evangelho. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-lo de 2 a 2, dando-lhe poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhe que não levasse nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andasse de sandália e que não levassem 2 túnicas. Jesus disse ainda: quando entrardes em uma casa, ficai ali até a vossa partida. Se algum lugar não vos receber e nem quiser vos escutar, quando sair dali, sacudi a poeira dos pés como testemunha contra eles. Então os 12 partiram, pregaram que todos convertessem, expulsaram muitos demônios e curaram numerosos doentes, ungindo com o óleo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Deixemos que a palavra de Deus toque o nosso coração para acolher as boas novas que o Senhor tem para cada um de nós. Pedimos hoje pelos nossos sacerdotes, bispo, religioso ou religiosa, que seja guardado e protegido sobre o manto protetor da Virgem Maria.
Eles que são os filhos prediletos de Nossa Senhora, sejam fortalecidos na missão para a qual o Senhor os chamou, para que o reino de Deus seja difundido e cresça cada vez mais no mundo. Um grande abraço a todos, obrigado pela tua companhia, que a paz de Jesus e que o amor de Maria esteja no teu coração. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.